Olha ela aí, a grande empresária do Brigadeiro. Esses R$ 200 que você ganha com seus docinhos não pagam nem o meu uísque. Era assim que Rogério falava com a esposa na frente da família. E Kátia chorava em silêncio, lavando a louça de todo mundo. 3 anos depois, o gerente do banco se recusou a falar com Rogério. Queria conversar só com ela. A doceira de fundo de quintal que ele tanto desprezou acabava de quitar a dívida do apartamento deles e mandou registrar o imóvel no nome dela. Rogério, sentado, tremendo, calado, sem poder mais humilhar aquela mulher. E como uma vendedora de brigadeiros cresceu do nada até esse momento de virada total. Vamos voltar 23 anos e descobrir: Kátia tinha 29 anos quando conheceu Rogério numa festa de aniversário de um primo distante. A casa era simples, num bairro de periferia chamado Jardim das Acácias, com churrasco fumegando no quintal de terra batida e música alta nos alto-falantes emprestados do vizinho. Antes daquela festa, Kátia tinha uma vida inteira que Rogério nunca se deu ao trabalho de conhecer. Nasceu numa maternidade pública no centro da cidade, filha única de Dona Eunice, costureira, e seu Valdir, motorista de ônibus, que abandonou a família quando Kátia tinha apenas 4 anos. Cresceu num apartamento de 2 cômodos, no 3º andar, de um prédio sem elevador, com paredes de tinta descascada e janelas que travavam no verão. A mãe trabalhava de segunda a sábado, consertando roupas para as madames do bairro rico, do outro lado da avenida. Kátia passava as tardes sozinha, fazendo lição na mesa da cozinha, esquentando a comida que a mãe deixava preparada, esperando o som dos passos no corredor que anunciavam a chegada dela. Era uma menina quieta, de olhos grandes e cabelo sempre preso em rabo de cavalo. Na escola, sentava na primeira fileira, perto da professora, porque os meninos do fundo faziam barulho demais. Tirava notas medianas em português e história, mas se destacava em matemática. Gostava de contar moedas, balas, passos, estrelas no céu. Havia algo reconfortante nos números, na certeza absoluta de que 2 mais 2 sempre daria 4, não importasse o que acontecesse no mundo ao redor. O sonho da confeitaria nasceu numa tarde de julho, quando Kátia tinha 8 anos. A mãe havia ganhado uma lata de leite condensado de uma cliente rica como presente de Natal e guardou durante meses sem saber o que fazer. Naquele dia frio de férias, decidiu ensinar a filha a fazer brigadeiro. Ficaram as duas na cozinha minúscula, mexendo a panela no fogo baixo, o cheiro doce subindo em espirais invisíveis. Quando o brigadeiro ficou pronto, no ponto certo de enrolar, Kátia provou uma bolinha ainda quente e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Era como se o mundo fizesse sentido pela primeira vez. Daquele dia em diante, Kátia passou a fazer doces para vender na escola. Começou com brigadeiros embrulhados em papel alumínio, preparados na cozinha minúscula do apartamento onde cresceu, usando uma panela velha que a mãe havia ganhado de uma vizinha. Vendia a 10 centavos cada. Guardava as moedas numa lata de leite em pó, escondida debaixo da cama. Depois vieram os beijinhos polvilhados com açúcar, os bolos de caneca que a mãe preparava de madrugada para ela levar na mochila, as cocadas de coco ralado que derretiam na boca. Era conhecida como a menina dos doces. A menina que sempre tinha algo gostoso para oferecer aos colegas. A menina que aprendeu a contar dinheiro antes de decorar a tabuada do 7. Aos 16 anos, Kátia precisou largar a escola para ajudar a mãe com as despesas. Conseguiu emprego como auxiliar de cozinha num restaurante popular perto da rodoviária central. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus lotados, chegava às 6 em ponto para preparar o café que seria servido aos motoristas de caminhão e viajantes sonolentos. Ganhava um salário mínimo e meio por mês, voltava para casa com as mãos cheirando a óleo de fritura e cebola, as pernas doendo de ficar em pé 10 horas seguidas. Mas mesmo cansada, mesmo exausta, Kátia continuava sonhando.
Nos intervalos do trabalho, sentada no caixote de madeira atrás da cozinha, ela folheava revistas velhas de culinária que encontrava no lixo do restaurante. Recortava receitas de tortas elaboradas, bolos confeitados, sobremesas que pareciam obras de arte. Colava tudo num caderno de espiral que carregava na bolsa. Um dia, ela pensava, um dia vou ter minha própria confeitaria. Vou fazer doces que deixam as pessoas felizes. Vou ser dona do meu próprio negócio. A mãe de Kátia, Dona Eunice, costumava dizer que a filha tinha a mão abençoada para a cozinha. Você nasceu com o dom, ela repetia enquanto lavava a louça do jantar. Seus doces têm um gosto diferente, especial, que ninguém consegue copiar por mais que tente. É um presente de Deus, não desperdice. Kátia acreditava nisso com toda a força do coração. Guardava essa certeza no peito como quem guarda um tesouro precioso. Mesmo quando o dinheiro faltava, mesmo quando a mãe adoecia, mesmo quando as contas se acumulavam na porta, ela sabia que tinha algo valioso dentro de si, algo que ninguém podia tirar. Rogério apareceu naquela festa de dezembro de camisa social azul clara, gravata afrouxada no pescoço, relógio prateado no pulso, sapatos de couro engraxados que destoavam completamente da poeira vermelha do chão. Era primo de segundo grau de alguém ali. Ninguém sabia exatamente de quem, mas todos notaram quando ele chegou. Andava ereto, queixo levantado, como se estivesse fazendo um favor imenso em comparecer. Era contador recém-formado em universidade pública, com emprego fixo num escritório de contabilidade conceituado no centro da cidade. Tinha carro próprio estacionado na rua e um apartamento financiado num bairro de classe média. Kátia ainda trabalhava como auxiliar de cozinha no restaurante popular perto da rodoviária central. Ganhava um salário mínimo e meio por mês. Trabalhava das 6 da manhã até as 3 da tarde. Voltava para casa com as mãos cheirando a óleo de fritura e cebola. Morava com a mãe, Dona Eunice, num apartamento alugado de 2 cômodos, no 3º andar de um prédio sem elevador. Não tinha diploma universitário. Não tinha carro. Não tinha conta bancária. Não tinha nada que Rogério considerasse valioso ou digno de respeito. Mas tinha um sonho que carregava desde criança, um sonho que guardava no fundo do peito como uma chama que recusava apagar mesmo nos dias mais difíceis. Rogério a conquistou naquela festa de dezembro com palavras bonitas e promessas de estabilidade. Ele a viu perto da churrasqueira, ajudando a virar a carne, e se aproximou com um copo de refrigerante na mão. Conversaram por mais de 2 horas. Ele falou do emprego estável, do apartamento em bairro bom, dos planos de crescer na carreira. Falou de segurança, de futuro, de uma vida sem as preocupações que Kátia conhecia tão bem. Você não precisa ficar ralando nesse restaurante pelo resto da vida, ele disse no final da noite, segurando a mão dela debaixo da luz fraca de uma lâmpada amarela. Comigo, você vai ter uma vida melhor, muito melhor. Vou cuidar de você. Vou te dar tudo o que você merece. Kátia sentiu o coração acelerar no peito. Ninguém nunca tinha prometido cuidar dela daquele jeito. Ninguém nunca tinha oferecido uma vida melhor. O namoro durou 9 meses. Rogério aparecia no restaurante de Kátia toda sexta-feira, no horário do almoço, de terno e gravata, causando cochichos entre as colegas de cozinha. Levava flores de vez em quando, rosas vermelhas compradas no semáforo da esquina. Ligava toda noite às 9 em ponto, pontual como um relógio suíço. Kátia se sentia especial, escolhida, protegida. Ela não percebeu os primeiros sinais. A forma como ele interrompia quando ela falava dos sonhos de ter uma confeitaria. O jeito como mudava de assunto quando ela mencionava as receitas da avó. O suspiro impaciente quando ela mostrava as fotos recortadas de bolos decorados. Você não precisa se preocupar com isso, ele dizia. Deixa que eu cuido do nosso futuro. Casaram em menos de 1 ano.
Cerimônia simples no cartório de registro civil, almoço modesto para 20 pessoas num restaurante de bairro, lua de mel de 3 dias numa pousada barata no litoral. Rogério insistiu que ela largasse o emprego assim que voltaram. Não precisa mais trabalhar, ele repetia toda vez que ela mencionava o restaurante. Eu sustento a gente. É minha obrigação como marido. Você cuida da casa, eu cuido das contas. É assim que casamento funciona. Kátia aceitou. Na cabeça dela, estava sendo cuidada por um homem que a amava. Não percebeu que estava sendo controlada. Não viu que aquele cuidado era uma gaiola dourada disfarçada de proteção. O primeiro ano de casamento foi quando a gaiola começou a se fechar. Devagar, quase imperceptível, como as barras de uma jaula que crescem centímetro por centímetro. Primeiro foi o cartão de crédito. Kátia pediu um cartão no próprio nome para pequenas compras do dia a dia. Rogério riu. Para que você precisa de cartão? Eu pago tudo. É só me pedir. Ela não insistiu. Depois vieram as chaves. Rogério tinha 3 cópias da chave do apartamento. Uma para ele, uma para a mãe dele, uma para o irmão mais velho. Kátia não tinha nenhuma cópia própria. Quando pedia, ele sempre dizia que ia fazer, mas nunca fazia. Ela aprendeu a ficar em casa, a esperar ele chegar, a depender dele para entrar e sair. Por fim, veio o telefone. Rogério checava as ligações do celular dela todas as noites. Quem é esse número? Ele perguntava. Você ligou para quem hoje? Kátia apagava mensagens de amigas antigas para evitar explicações. Deixou de ligar para a mãe com a frequência de antes. Foi se isolando aos poucos, sem nem perceber que estava sendo isolada. A filosofia de vida de Rogério era simples e extremamente cruel. Para ele, dinheiro definia o valor absoluto de uma pessoa. Quem ganhava mais, mandava mais. Quem ganhava menos, obedecia calado. E quem não ganhava nada, simplesmente não tinha voz nem direito de opinião. Era assim que ele enxergava o mundo desde a infância. E era exatamente assim que ele passou a ver a própria esposa. Rogério havia construído toda a sua identidade adulta em cima de aparências cuidadosamente cultivadas. Filho de um pequeno comerciante chamado Seu Arnaldo, dono de uma loja de tecidos que faliu quando Rogério tinha apenas 12 anos, ele cresceu vendo o pai humilhado repetidamente. Viu Seu Arnaldo implorar crédito em bancos e ser recusado com frieza. Viu a mãe, Dona Carmen, chorar escondida na cozinha de madrugada quando não tinha dinheiro para pagar o aluguel atrasado. Viu os vizinhos do bairro cochichando nas calçadas quando eles passavam, apontando, rindo baixinho da família quebrada. Viu o pai vender os móveis da sala para pagar dívidas. Viu a mãe penhorar as alianças de casamento numa casa de penhores suja numa viela escura. Viu a vergonha nos olhos dos pais toda vez que alguém mencionava dinheiro. Aquele menino de 12 anos jurou em silêncio que nunca seria como o pai. Nunca passaria vergonha pública. Nunca imploraria nada a ninguém. Nunca seria motivo de riso ou pena. Estudou como nunca havia estudado na vida, passando noites em claro decorando fórmulas e teoremas. Passou no vestibular da Universidade Federal num curso concorrido. Fez contabilidade em 4 anos, trabalhando de dia como office boy e estudando de noite. Conseguiu emprego num escritório sério, com CNPJ respeitado, carteira assinada, vale transporte, vale alimentação e plano de saúde. Aos poucos, Rogério passou a se ver como fundamentalmente superior a qualquer pessoa que não tivesse percorrido o mesmo caminho sacrificado. Diploma era tudo, emprego formal era tudo, quem trabalhava com as mãos, quem vendia coisas na rua, quem ralava em cozinha de restaurante suando óleo e cebola, essa gente não merecia respeito genuíno, merecia no máximo pena. O que Rogério nunca admitiu, nem para si mesmo, era que todo aquele desprezo pelos outros era, na verdade, medo disfarçado.
Medo de voltar a ser o menino pobre que carregava vergonha nos ombros. Medo de que descobrissem que por baixo do terno engomado e do relógio de grife ainda morava aquele garoto assustado assistindo o pai implorar crédito. Medo de que a vida o colocasse de volta no lugar de onde havia lutado tanto para sair. E era por isso que ele precisava ter alguém abaixo dele, alguém para olhar de cima, alguém para lembrar a si mesmo que tinha subido na vida. Kátia, a esposa sem diploma que ele havia resgatado de uma cozinha de restaurante popular, era perfeita para esse papel. Ela era a prova viva do sucesso dele, a evidência ambulante de sua superioridade. Mas havia uma falha grave que Rogério nunca admitiu nem para si mesmo. Apesar de toda a formação em contabilidade, apesar de trabalhar com números 8 horas por dia, ele era absolutamente péssimo com o próprio dinheiro. Gastava mais do que ganhava, sistematicamente, mês após mês. Financiava carros que não precisava para impressionar colegas. Comprava roupas de marca para parecer bem-sucedido. E no fim do mês, quando as contas apertavam, culpava a esposa. Você gasta demais no supermercado, ele acusava. Essa arrogância cega seria a causa da sua queda. Kátia era, na visão distorcida dele, uma mulher que dependia completamente dele para tudo. Para o aluguel, para a comida, para as roupas, para o sabonete, para o creme de cabelo, para o dinheiro do ônibus quando precisava visitar a mãe doente. Uma mulher que, na cabeça torta dele, deveria ser eternamente grata por ter sido resgatada da pobreza. Rogério nunca precisou gritar para humilhar a esposa. Nunca precisou levantar a mão ou partir para a agressão física. A violência dele era muito mais sutil, mais insidiosa, mais difícil de identificar e combater. Era o olhar de canto quando ela pedia dinheiro para comprar um creme de cabelo no supermercado. Era o suspiro profundo de desprezo quando ela ousava opinar sobre uma conta a pagar. Era o comentário jogado no ar, como quem não quer nada. Você não entende dessas coisas, ele dizia sem tirar os olhos do jornal. Deixa que eu resolvo. Não precisa se preocupar com assunto de gente grande. Kátia também cometeu um erro durante esses anos de casamento. Acreditou que se fosse boa o suficiente, o marido mudaria. Se cozinhasse bem, se mantivesse a casa impecável, se nunca reclamasse de nada, um dia ele a veria com outros olhos. Meu erro foi aceitar demais. Ela pensou muitas vezes nas madrugadas solitárias. Achei que silêncio era amor. Num sábado de março, depois de 12 anos de casamento sufocante, algo dentro de Kátia finalmente acordou. O filho mais velho, Pedro, tinha acabado de completar 10 anos. O mais novo, Lucas, tinha 7. Ela olhou para os dois brincando no quintal pequeno do apartamento e pensou, pela primeira vez com clareza assustadora, no que estaria ensinando a eles. Que mulher aceita calada, que mulher obedece sem questionar, que mulher não tem valor próprio. Não era isso que queria passar para os filhos. Naquela mesma semana, pegou R$ 200 que havia guardado, escondido ao longo de meses, juntando moedas que sobravam do troco do supermercado. Foi até um armazém de secos e molhados no centro e comprou ingredientes básicos: açúcar refinado, leite condensado, chocolate em pó, manteiga, farinha de trigo, ovos, fermento em pó. Tinha um plano. Faria bolos de pote para vender. Venderia para vizinhas do prédio, para colegas da igreja, para mães da escola dos meninos. Nada grandioso, nada que chamasse atenção, apenas um começo, apenas uma semente. O primeiro objeto simbólico que marcou essa jornada foi um caderno de receitas que pertencera à avó materna de Kátia, Dona Lindaura. Capa de couro vermelho desbotada pelo tempo, páginas amareladas manchadas de óleo e açúcar, letras trêmulas escritas a lápis. A avó havia morrido quando Kátia tinha 15 anos, mas o caderno sobreviveu.
Estava guardado numa caixa de sapatos no fundo do armário, escondido atrás de cobertores velhos. Rogério nunca soube da existência dele. Kátia tirou o caderno da caixa naquela noite, depois que Rogério adormeceu na frente da televisão. Foi até a cozinha, acendeu a luz fraca sobre o fogão e abriu o caderno com cuidado reverente. Leu as receitas escritas pela avó: brigadeiro cremoso de festa, bolo de chocolate fofinho, pudim de leite da fazenda. Cada receita tinha uma anotação pessoal ao lado. Este aqui, seu avô Benedito adorava. Esse ganhei num concurso da igreja em 1952. Kátia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Aquele caderno vermelho seria seu guia. Aquelas receitas antigas seriam sua arma secreta. O segundo objeto apareceu 2 semanas depois. Kátia passou por um brechó chamado Achados da Dona Celeste e viu na vitrine empoeirada uma balança de cozinha antiga, dessas de ponteiro, com base de metal pintado de verde e prato de alumínio amassado. Estava enferrujada nas bordas, mas funcionava. Custava R$ 15. Pechinhou por 12. Quando chegou em casa, Rogério viu a balança em cima da pia. Vai pesar o que com isso? Ele perguntou sem tirar os olhos do celular. Sua incompetência? Kátia não respondeu. Guardou a balança no armário debaixo da pia, atrás das panelas velhas, onde Rogério nunca olharia. O terceiro objeto apareceu meses depois, quando o negócio já estava crescendo além das expectativas. Uma vizinha sugeriu que Kátia aceitasse cartão de crédito. Kátia juntou R$ 70 das vendas e comprou uma maquininha verde, dessas simples que vendedores ambulantes usam. Pequena, portátil, conectava no celular. Rogério encontrou a maquininha na gaveta da cozinha numa tarde de domingo. Pegou o aparelho, olhou com uma expressão de nojo profundo e jogou no lixo com força. Isso é coisa de pobre, ele disse, de ambulante de rua. Você quer envergonhar a família? Kátia esperou ele sair para o futebol com os amigos. Foi até a lixeira do quintal. Encontrou a maquininha no fundo, embaixo de cascas de laranja e restos de comida. Limpou com pano úmido e álcool. Testou. Ainda funcionava perfeitamente. Guardou dentro de uma lata de biscoitos no alto do armário, atrás de panelas decorativas que Rogério nunca usava, e continuou vendendo. Todos os dias, todas as semanas. O negócio cresceu devagar no começo, quase imperceptível. Primeiro eram 10 bolos de pote por semana. 10 potinhos de plástico transparente, recheados de brigadeiro, ninho com Nutella, Prestígio, churros. Vendia a R$ 5 cada, R$ 50 por semana, 200 por mês. Depois passou para 20 bolos, R$ 100 semanais, 400 por mês. Depois 50 bolos. Depois 100, depois 200. Kátia acordava às 4 da manhã, no escuro completo do quarto, antes de Rogério acordar. Descia para a cozinha nos pés descalços para não fazer barulho. Acendia apenas a luz fraca da coifa para não chamar atenção. Preparava as massas com movimentos precisos. Batia os ingredientes na mão, sem batedeira, para não fazer ruído. Montava os potinhos com precisão. Etiquetava cada um com o nome do sabor e a data de validade. Quando o sol nascia e Rogério aparecia arrastando os chinelos para o café da manhã, a cozinha já estava limpa. Os bolos estavam escondidos numa caixa de isopor no fundo da despensa, atrás de garrafas de óleo. Kátia servia o café do marido com a mesma expressão de sempre, submissa, calada, invisível. O dinheiro das vendas ia para uma lata de biscoitos escondida no alto do armário. Toda semana, depois que as crianças dormiam e Rogério roncava na frente da televisão, Kátia subia numa cadeira, pegava a lata, sentava na mesa da cozinha. Contava as notas uma por uma. Anotava no caderno da avó. Calculava lucro, subtraía despesas. As páginas amareladas foram se enchendo de números. O primeiro sinal de que algo maior estava acontecendo veio quando uma cliente diferente apareceu.
Uma mulher de meia idade, bem vestida, que trabalhava numa empresa de eventos no centro. Preciso de 100 bolos para uma festa corporativa, ela disse, e 50 salgados sortidos, pago adiantado, R$ 1.200. Kátia quase recusou. Não tinha estrutura. Não tinha espaço na cozinha pequena. Não tinha tempo com Rogério em casa. Mas a cliente insistiu. Estendeu R$ 600 em notas de 50. Kátia pegou o dinheiro com as mãos tremendo. Nunca tinha segurado tanto dinheiro junto na vida. Nos 3 dias seguintes, quase não dormiu. Acordava às 2 da manhã. Trabalhava até meia-noite. Preparava bolos em fornadas contínuas. Fritava salgados no óleo quente, cuidando para o cheiro não acordar Rogério. Pediu ajuda para uma vizinha aposentada, Dona Neuza. Pagou R$ 50 por dia de trabalho. Na quinta-feira, quando faltava apenas um dia para a entrega, Rogério chegou em casa mais cedo do escritório. Kátia ouviu a chave na porta e sentiu o sangue gelar nas veias. A cozinha estava cheia de bandejas de salgados, a pia transbordando de formas untadas, o cheiro de chocolate pairando no ar. Correu para a sala, encontrou Rogério tirando os sapatos. Você está em casa cedo, ela disse, tentando parecer normal. A voz saiu estrangulada. Reunião cancelada, ele respondeu sem olhar para ela. O que é esse cheiro? Kátia sentiu o coração parar. Pensou rápido. Dona Neuza pediu para usar nosso forno, ela mentiu. O dela quebrou. Tá fazendo um bolo de aniversário para a neta. Rogério franziu a testa. Na nossa cozinha? É só hoje, Kátia disse. Já está terminando. Rogério deu de ombros e foi para o quarto tomar banho. Kátia correu para a cozinha, escondeu as bandejas no armário debaixo da pia, limpou as superfícies com pano úmido, borrifou desodorizador de ambiente. Quando Rogério voltou para jantar, a cozinha parecia normal. Ele nem comentou. Na sexta-feira, entregou tudo no prazo. 100 bolos perfeitos, 50 salgados crocantes. A cliente ficou impressionada. Isso está melhor do que muito buffet que eu contrato, ela disse. Vou te indicar para outras empresas. Kátia voltou para casa com os outros R$ 600 no bolso. Tinha ganhado mais naquele fim de semana do que Rogério ganhava em um mês inteiro no escritório. Não contou para ele, guardou o dinheiro e continuou. As indicações vieram. Primeiro uma empresa de tecnologia, depois uma construtora, depois uma agência de publicidade. Os pedidos aumentaram, 50 bolos por semana, 100, 200, 300. Kátia não dava mais conta sozinha. Contratou Dona Neuza em regime fixo. Depois, contratou Marinalva, Cleusa, Josefa. 5 mulheres trabalhando na cozinha emprestada de Dona Neuza, que havia cedido o espaço em troca de uma porcentagem dos lucros. Houve uma noite em que tudo quase desmoronou. Dona Neuza adoeceu de gripe forte, com febre de 40 graus. Estava de cama, incapaz de levantar. E Kátia tinha um pedido de 200 bolos para entregar em 3 dias. Trabalhou sozinha durante 2 noites seguidas. Dormiu 2 horas por noite. Acordava às 2 da manhã. Trabalhava até às 6. Voltava para casa. Fazia café para Rogério. Esperava ele sair. Voltava para a cozinha de Dona Neuza e continuava até meia-noite. No terceiro dia, entregou o pedido com olheiras fundas e mãos tremendo de cansaço. Mas entregou. Perfeito. No prazo. Rogério nunca soube de nada. Quando perguntava onde a esposa ia durante o dia, ela inventava desculpas. Fui na igreja. Fui visitar minha mãe, fui ao médico. Ele não questionava. Não demonstrava interesse. Para ele, a vida da esposa era irrelevante demais para merecer atenção. Mas os riscos de descoberta se multiplicavam. Numa tarde de setembro, uma vizinha do prédio cruzou com Rogério no elevador. Sua esposa é muito trabalhadora, ela comentou sorrindo. Sempre vejo ela saindo cedo, carregando aquelas sacolas. Rogério franziu a testa. Sacolas? A vizinha percebeu que tinha falado demais e mudou de assunto rapidamente. Mas Rogério ficou pensativo por alguns dias.
Kátia contou que eram donativos para a igreja. Ele acreditou, ou fingiu acreditar. Não fez mais perguntas. Outra vez, Rogério pegou o celular de Kátia para verificar as ligações como fazia rotineiramente. Viu uma notificação de pagamento recebido no aplicativo do banco. R$ 750. O que é isso? Ele perguntou, o tom acusatório. Kátia sentiu o sangue gelar. Minha mãe me devolveu um dinheiro emprestado, ela disse, da época que ela precisou para o remédio. Rogério olhou para ela por longos segundos. Depois, devolveu o celular e não falou mais no assunto. Mas Kátia aprendeu a esconder melhor as notificações. O negócio continuou crescendo, agora com estrutura profissional. Kátia abriu uma conta bancária empresarial no próprio nome, sem contar para o marido. Alugou uma cozinha industrial, num galpão afastado, com alvará sanitário regularizado. A primeira vez que Rogério quase descobriu o galpão foi num sábado de outubro. Ele tinha combinado de assistir jogo de futebol com os amigos, mas o jogo foi cancelado. Voltou para casa e não encontrou Kátia. Ligou para o celular dela. Kátia atendeu no segundo toque, o coração disparado. Onde você tá? Ele perguntou. Na casa da minha mãe, ela mentiu. Vim trazer remédio para ela. Rogério desligou sem se despedir. Kátia olhou para o galpão ao redor, para as funcionárias trabalhando nas mesas de inox, para os fornos industriais funcionando a todo vapor. Se ele resolvesse ir até a casa da mãe, descobriria tudo. Ligou para a mãe imediatamente. Mãe, se o Rogério ligar ou aparecer aí, diz que eu acabei de sair, tá? A mãe não entendeu, mas concordou. Rogério nunca foi verificar, mas foi por pouco. Depois veio o problema do fiscal sanitário. Uma vistoria surpresa, num dia de produção pesada. Kátia estava no galpão quando o fiscal apareceu. Um homem baixo, de jaleco branco, prancheta na mão. Preciso verificar as condições sanitárias, ele disse. Kátia sentiu o pânico subir. Tinha alvará, tinha tudo regularizado. Mas o medo de que algo desse errado, de que alguém comentasse, de que a notícia chegasse nos ouvidos de Rogério, era paralisante. O fiscal caminhou pelo galpão, anotando em silêncio. Verificou a temperatura dos freezers, examinou as etiquetas de validade, olhou as mãos das funcionárias. Depois de 20 minutos que pareceram 2 horas, ele fechou a prancheta. Tudo em ordem, ele disse. Parabéns pelo estabelecimento, uma das melhores estruturas que vi esse mês. Kátia agradeceu com a voz trêmula. Quando o fiscal saiu, precisou sentar por 10 minutos até as pernas pararem de tremer. A empresa tinha nome agora, Doces da Kátia. Simples, direto, memorável. Tinha CNPJ registrado, emitia nota fiscal, assinava contrato com fornecedores, empregava 8 mulheres com carteira assinada, faturava mais de R$30 mil por mês. O quarto objeto simbólico era uma pasta de couro bege que Kátia comprou para organizar os documentos do negócio. Extratos bancários, contratos com fornecedores, notas fiscais de venda. Rogério nunca viu essa pasta. Nunca imaginou que a esposa tinha uma vida financeira paralela mais sólida que a dele. E Rogério continuava achando que a esposa era apenas uma doceira de fundo de quintal. O momento que quebrou definitivamente Kátia por dentro aconteceu num almoço de domingo na casa da sogra, Dona Mariana. A família inteira estava reunida como fazia todo o primeiro domingo do mês. Mais de 20 pessoas apertadas na mesa grande do quintal, coberta com toalha de plástico xadrez. Kátia acordou cedo naquele domingo, 6 da manhã, antes de todos. Tomou banho demorado, deixando a água quente escorrer pelos ombros tensos. Escolheu a roupa com cuidado, um vestido azul claro que a mãe tinha costurado para ela anos atrás. Simples, mas bonito. Penteou o cabelo em frente ao espelho embaçado, prendeu com uma presilha discreta. Passou um batom claro, quase cor de pele.
Enquanto se arrumava, pensou que talvez aquele almoço fosse diferente. Talvez Rogério estivesse de bom humor. Talvez a sogra a tratasse melhor dessa vez. Talvez as cunhadas puxassem conversa. Esperança é uma coisa estranha. Renasce toda vez que parece morta. A viagem até a casa da sogra levou 40 minutos. Rogério dirigia em silêncio, o rádio tocando uma estação de notícias. Kátia olhava pela janela, vendo as casas passarem, os cachorros nas calçadas, as crianças brincando nos quintais. Pensou nos filhos, que tinham ido na frente com os primos. Pensou no negócio, que crescia a cada semana. Pensou em como seria bom poder contar para alguém, qualquer um, nem que fosse uma única pessoa. Quando chegaram, a casa da sogra já estava cheia. O portão de madeira descascada, a varanda com piso de cimento rachado, o quintal de terra batida, onde a mesa comprida esperava sob uma lona azul amarrada em postes improvisados. O cheiro de carne assando no tambor cortado subia em espirais de fumaça. O som de vozes e risadas vinha de todos os lados. Kátia entrou pela cozinha como sempre fazia. Encontrou a sogra, Dona Mariana, de avental florido, mexendo uma panela de feijão tropeiro no fogão a lenha. "Bom dia, Dona Mariana", Kátia disse. A sogra olhou de relance, murmurou algo que poderia ser um cumprimento e voltou a atenção para a panela. Na sala, os irmãos de Rogério estavam espalhados nos sofás velhos, cobertos de capas de crochê. Ricardo, o mais velho, contador como Rogério, casado com Fernanda, uma mulher magra de olhos pequenos que sempre olhava Kátia de cima a baixo. Marcos, o do meio, vendedor de carros, casado com Patrícia, loira de raiz escura que falava alto demais. Os três juntos formavam um bloco sólido, de onde Kátia sempre se sentia excluída. No quintal, os sobrinhos corriam entre as cadeiras de plástico. O mais velho, Tiago, tinha 13 anos e o mesmo ar de superioridade do pai. Os menores, Júlia e Bernardo, brincavam com uma bola murcha perto da churrasqueira. Os filhos de Kátia, Pedro e Lucas, estavam no canto do quintal, conversando baixo, deslocados como sempre. Kátia foi para a cozinha ajudar. Era o que sempre fazia. Cortou tomates para a salada, lavou alfaces numa bacia de alumínio, secou os pratos que a sogra ia tirando do armário. A cunhada Fernanda entrou, pegou uma jarra de suco, saiu sem dizer uma palavra. A cunhada Patrícia apareceu, reclamou do calor, perguntou quando o almoço ficaria pronto e saiu também. O tempo passou devagar, 12:30, 12:30, 1 hora. O sol subia no céu, o calor aumentava, o suor escorria pelas costas de Kátia enquanto ela lavava a montanha de louça suja que se acumulava na pia. Rogério bebia cerveja com os irmãos na cabeceira da mesa do quintal, contando piadas. Uma cerveja Brahma em lata, gelada, que ele segurava com a mão direita enquanto gesticulava com a esquerda. Seus irmãos riam de cada comentário, incentivando. As vozes chegavam pela janela aberta da cozinha. Fragmentos de conversa, reclamações do trabalho, comentários sobre futebol, piadas sobre política. Kátia estava de costas para a janela, as mãos mergulhadas na água com sabão, quando ouviu seu nome. Foi então que a voz de Rogério veio do quintal, atravessando a janela aberta. Alta, clara, carregada de deboche. "A Kátia tá fazendo uns docezinhos para vender, brigadeirozinhos, bolo de potinho, coisinha de criança. Diz que é empreendedora agora." As mãos de Kátia pararam de se mover. O prato que ela estava lavando ficou suspenso na água turva. Seu corpo inteiro enrijeceu, como se tivesse sido atingido por uma corrente elétrica. A risada do irmão mais velho cortou o ar quente. "Sério? Empreendedora de brigadeiro?" Ricardo falava alto, a voz carregada de cerveja e desprezo. Rogério continuou, incentivado pelas risadas. "E o pior é que ela acha de verdade que vai ficar rica com isso.
vendendo bolinho na rua, feito ambulante de semáforo. Não consegue nem limpar direito a cozinha de casa e quer virar empresária de sucesso. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor para garantir que todos estavam prestando atenção. Outro dia ela me mostrou as continhas dela. Um caderninho de escola, sabe? Com os numerozinhos escritos a lápis. Lucro de R$ 200 por mês. R$ 200. Rogério imitou uma voz fina, feminina. Olha, amor, tô ficando rica. Ele gargalhou da própria piada. Marcos, o irmão do meio, bateu na mesa com a mão espalmada. Não acredito! Empreendedora de brigadeiro. Isso é sério? Seriíssimo, Rogério confirmou, tomando um gole longo de cerveja. E vocês nem imaginam. Ela acordou cedo ontem para fazer não sei quantos potinhos de doce. Ficou a manhã inteira na cozinha. Para ganhar o quê? R$ 50? 100. E ainda se acha a grande empresária. As risadas explodiram em ondas progressivas. Primeiro os irmãos, batendo na mesa com as palmas das mãos. O som oco da madeira reverberando pelo quintal. Depois as cunhadas, que tinham se aproximado da mesa atraídas pelo barulho. Fernanda cobria a boca com a mão, os olhos brilhando de malícia. Patrícia gargalhava abertamente, jogando a cabeça para trás. Depois, os sobrinhos mais velhos, que não entendiam completamente a piada, mas acompanhavam os adultos. Tiago imitou o riso debochado do pai. Júlia e Bernardo pararam de brincar e observavam, confusos. O sobrinho mais velho, Tiago, apontou na direção da cozinha. A tia Kátia tá vendendo brigadeiro na rua, tio. Tipo aquelas velhinhas no semáforo? Tipo isso, Rogério confirmou, rindo. Só que a velhinha do semáforo provavelmente vende mais. Mais risadas. 20 pessoas rindo. Da mesma mulher, do mesmo sonho. Da mesma vida construída no escuro das madrugadas. Dentro da cozinha, Kátia parou de lavar a louça. Suas mãos ficaram imóveis dentro da água com sabão, os dedos enrugados, segurando o prato que já estava limpo há minutos. O som das risadas entrou pelos ouvidos e desceu até o peito como uma lâmina de gelo. Cada gargalhada era uma agulha, cada deboche era um corte. Sentiu o rosto queimar de vergonha, o calor subindo pelo pescoço até as bochechas. Os olhos arderem de lágrimas contidas. Lágrimas que ela engoliu com força, recusando deixá-las cair. Um nó se formar na garganta, tão apertado que doía para respirar. As pernas ficarem pesadas como chumbo, presas no lugar como se raízes tivessem brotado dos pés. A sogra olhou para ela do outro lado da cozinha. Seus olhos encontraram os de Kátia por um segundo. Depois desviou rapidamente o olhar, voltando a atenção para o feijão que já estava pronto há tempo. Não disse nada, não fez nada. O silêncio dela foi tão violento quanto as risadas lá fora. A cunhada Fernanda entrou na cozinha pela porta dos fundos. Viu a expressão de Kátia, o rosto vermelho, os olhos brilhando. Parou no meio do caminho. Olhou para a pia, para Kátia, para a janela de onde vinham as vozes. E saiu sem dizer nada, voltando para o quintal onde as risadas continuavam. O silêncio dentro daquela cozinha era tão violento quanto as gargalhadas lá fora. Apenas o som da água pingando da torneira. O crepitar do fogo no fogão a lenha. A respiração pesada de Kátia lutando para se manter sob controle. Kátia secou as mãos no pano de prato lentamente, movimento por movimento. Primeiro a mão direita, esfregando cada dedo. Depois a esquerda, com o mesmo cuidado. Dobrou o pano e colocou sobre a pia. Respirou fundo 3 vezes. 1, 2, 3. Caminhou devagar até a porta que dava para o quintal. 3 passos. O primeiro, saindo de trás da pia. O segundo, passando pela mesa de madeira onde os pratos esperavam. O terceiro, chegando ao batente de madeira descascada. Parou no batente. A luz forte do sol bateu no rosto, cegando por um instante. Quando a visão se ajustou, viu o quintal inteiro estendido diante dela. A mesa comprida com mais de 20 pessoas sentadas.
as garrafas de cerveja espalhadas sobre a toalha de plástico xadrez, os pratos de comida pela metade e todos os rostos virados na direção de Rogério, que ainda ria da própria piada. 20 pares de olhos se viraram para ela ao mesmo tempo. O silêncio caiu sobre o quintal como uma cortina pesada. Os risos morreram nas gargantas. As mãos que seguravam copos pararam no ar. Rogério ainda estava sorrindo quando percebeu a esposa parada ali. O sorriso dele demorou a morrer. Primeiro tremeu nos cantos, depois congelou no lugar. Por fim, se transformou em algo entre surpresa e irritação. "O que foi?" ele perguntou, o sorriso de deboche nos lábios. "Veio pegar mais pedido de brigadeiro?" As risadas voltaram, mais altas, mais cruéis. Marcos bateu na mesa de novo. Ricardo cuspia cerveja pelo nariz. As cunhadas se apoiavam uma na outra, tremendo de tanto rir. Um dos sobrinhos adolescentes, Tiago, apontou para ela e imitou uma vendedora ambulante com voz esganiçada. "Olha o brigadeiro! Olha o bolo de pote da tia Kátia. Quem quer comprar?" Os primos menores acompanharam, sem entender. Júlia e Bernardo começaram a gritar junto, transformando em brincadeira. "Brigadeiro! Brigadeiro!" A mesa inteira explodiu em gargalhadas. A cunhada Patrícia cuspiu a cerveja de tanto rir, o líquido espumoso escorrendo pelo queixo. Fernanda batia palmas como se estivesse assistindo um show de comédia. Até a sogra, que tinha aparecido na porta da cozinha atrás de Kátia, deixou escapar um sorriso amarelo, os lábios finos se curvando para cima antes de serem controlados. Kátia não disse nada. Seu rosto estava rígido como pedra, cada músculo congelado no lugar. Seus olhos estavam secos, porque ela não daria a ninguém ali a satisfação de vê-la chorar. Nem uma lágrima, nem um tremor. Nada que pudessem usar contra ela depois. Virou as costas. Atravessou a cozinha com passos medidos. Passou pela sogra sem olhar para ela. Passou pela mesa com os pratos sujos. Passou pela pia onde tinha lavado a louça por horas. Saiu pela porta da frente. Caminhou pelo corredor escuro da casa. Chegou na varanda. Desceu os 3 degraus de cimento. Atravessou o quintal da frente, desviando do cachorro velho que dormia na sombra. Passou pelo portão de madeira descascada. Caminhou pela calçada irregular até o carro estacionado do outro lado da rua. Cada passo era um esforço. Cada metro percorrido era uma batalha contra as pernas que queriam ceder. O sol de 1 da tarde batia forte nas costas. O calor do asfalto subia em ondas visíveis. O suor escorria pela nuca, molhando a gola do vestido azul. Abriu a porta do passageiro, sentou no banco, fechou a porta com cuidado, sem bater. E ficou ali, 45 minutos. Parada, em silêncio, olhando para a frente. Pela janela via a rua vazia, uma calçada rachada, um poste de luz inclinado, um cachorro vagando sem destino. Ouvia os sons da vizinhança, uma televisão ligada em algum lugar, crianças gritando num quintal próximo, o motor de uma moto passando ao longe. Dentro da cabeça, os pensamentos se atropelavam. 12 anos de casamento, 12 anos de humilhações pequenas, 12 anos de olhares de desprezo, 12 anos de comentários jogados no ar como se fossem nada. E agora isso, na frente de todos, para todos verem, para todos rirem junto. Mas, no meio do turbilhão, algo começou a se formar. Não era mais raiva, não era mais tristeza, era outra coisa. Algo frio, algo duro, algo que se cristalizava no centro do peito como uma pedra de gelo que nunca derreteria. Kátia olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que faziam os doces que Rogério desprezava. As mesmas mãos que contavam o dinheiro escondido nas madrugadas. As mesmas mãos que tinham construído algo do nada, sozinhas, sem ajuda de ninguém. Aquelas mãos eram mais valiosas do que Rogério jamais saberia. Dentro da casa, as risadas continuaram por mais alguns minutos.
Depois, morreram. A comida foi servida. As conversas voltaram ao normal. Ninguém foi atrás dela. Ninguém perguntou se estava bem. Ninguém se importou. Quando Rogério finalmente apareceu para ir embora, quase 1 hora depois, ela já tinha tomado uma decisão. Estava calma, gelada por dentro, determinada como nunca tinha estado. Ele entrou no carro, ajustou o retrovisor, colocou a chave na ignição. "Você tá de mau humor?", ele perguntou, sem realmente querer saber a resposta. Nem olhou para ela. Kátia não respondeu. A viagem de volta foi em silêncio. Rogério tentou ligar o rádio, mas Kátia pediu para deixar desligado. Ele deu de ombros e obedeceu, estranhando, mas sem dar importância. Kátia olhava pela janela. Via as casas passarem. Via as pessoas nas calçadas. Via o mundo seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E dentro dela, a decisão se solidificava a cada quilômetro percorrido. Aquele homem nunca mais riria dela. Nunca mais. Nos meses seguintes, Kátia trabalhou como jamais havia trabalhado na vida. Acordava às 2 da manhã, dormia às 11 da noite. Produzia bolos de pote, tortas geladas, doces finos, salgados para a festa, sobremesas elaboradas. Expandiu a linha de produtos. Contratou mais funcionárias. Comprou equipamentos profissionais. A cozinha alugada ficou pequena. Kátia alugou um galpão maior, com espaço para 4 fornos industriais, 6 freezers horizontais, mesas de inox para preparo. Contratou uma nutricionista para adequar receitas às normas sanitárias. Contratou uma contadora para cuidar dos impostos. Registrou oficialmente a empresa. Criou embalagens personalizadas com logotipo. O negócio explodiu. Encomendas chegavam de todos os lados. Aniversários, casamentos, formaturas, eventos corporativos. Supermercados pediam para revender. Restaurantes queriam os doces no cardápio. Uma rede de cafeterias fechou contrato de fornecimento mensal. Kátia abriu uma segunda conta bancária empresarial, numa agência maior. O gerente a recebeu pessoalmente. Explicou sobre investimentos, crédito empresarial. Tratou-a com respeito. Chamou-a de senhora empresária. Ofereceu cartão de crédito empresarial com limite de R$100 mil. Na conta pessoal de Rogério, o saldo continuava apertado. Negativo no fim do mês. Atrasado no carnê do carro. Ele não sabia que suas finanças estavam à beira do colapso. O aviso chegou numa terça-feira de outubro. Uma carta do banco, envelope pardo, selo vermelho de urgência. O financiamento do apartamento estava atrasado há 3 meses. Dívida acumulada de R$ 12.847. Se não quitasse em 30 dias, o imóvel iria a leilão judicial. Rogério releu a carta 5 vezes. Verificou o extrato. Viu os gastos dos últimos meses. O carro novo que havia financiado para impressionar colegas, o relógio importado, os jantares em restaurantes caros, as roupas de grife. Tinha gastado tudo, até o dinheiro do financiamento. Não podia pedir emprestado para os irmãos. Seria humilhante demais, depois de passar anos se gabando de ser o mais bem-sucedido. Não podia pedir para os pais, que viviam de aposentadoria. Não podia pedir para os colegas do escritório. Olhou para Kátia, que estava na sala assistindo televisão. Pela primeira vez em 20 anos, Rogério engoliu todo o orgulho acumulado. "Você não tem nada guardado?", ele perguntou, a voz falhando. "Desses seus docezinhos." Kátia desligou a televisão. Olhou para o marido. Viu o medo nos olhos dele. Viu o orgulho se desfazendo. Viu o homem que a humilhou por 2 décadas, implorando ajuda. "Tenho", ela disse, a voz calma. "Tenho sim." No dia seguinte, foram juntos ao banco. Rogério queria renegociar a dívida. A agência estava lotada naquela manhã de quarta-feira. Dezenas de pessoas esperando nos bancos de plástico cinza, alinhados em fileiras contra a parede. Idosos com envelopes de documentos no colo, jovens mexendo no celular com impaciência,
Mães com crianças pequenas que se contorciam de tédio. O ar-condicionado zumbia alto, lutando contra o calor de outubro que vazava pelas portas automáticas. Rogério pegou a senha de atendimento na máquina perto da entrada. 92. O painel mostrava 61. Mais de 30 pessoas na frente. Sentaram nos bancos de plástico e esperaram. Rogério batia o pé no chão de 5 em 5 segundos, um ritmo nervoso e irritante. Olhava o relógio no pulso a cada 3 minutos. Reclamava do ar-condicionado que fazia barulho demais. Reclamava do café da máquina que era aguado. Reclamava da demora que era absurda. Kátia estava em silêncio. Tinha uma pasta de couro bege no colo, as mãos pousadas sobre ela com calma. A mesma pasta que Rogério nunca tinha visto, que continha documentos que ele desconhecia, que guardava uma vida inteira que ele havia ignorado. Dentro da pasta, extratos bancários, contratos com fornecedores, notas fiscais de venda, balancetes mensais, tudo organizado, tudo documentado, tudo pronto. Ao redor, a vida do banco seguia. Um casal de idosos conversava baixo sobre uma conta de luz atrasada. Uma mulher jovem discutia no celular sobre um empréstimo negado. Um homem de terno suado tentava acalmar uma criança que chorava pedindo para ir embora. Passou 1 hora. Rogério se levantava, andava até o bebedouro, voltava, sentava, levantava de novo. 2 horas. O painel mostrou 85. Depois 88, 90, 91. O painel finalmente mostrou 92. Rogério se levantou rápido, quase derrubando a pasta de Kátia. Sentaram na mesa de atendimento. O funcionário era jovem, gravata azul escura, cabelo com gel penteado para o lado, olheiras de quem trabalhava horas demais. Um copo de café, pela metade, esfriava ao lado do teclado. Atrás dele, uma foto de formatura emoldurada. Um diploma de administração num quadro pequeno. Olhou os documentos de Rogério, digitou no computador. Os dedos batiam nas teclas com velocidade mecânica. O cursor piscava na tela. Números apareciam e desapareciam. Franziu a testa. Senhor Rogério, o financiamento está em atraso de 94 dias. A dívida acumulada é de R$ 12.847, incluindo juros e multas. O funcionário falava olhando para a tela, não para Rogério. O senhor tem algum valor para dar entrada na renegociação? Rogério engoliu seco. Sentiu o suor escorrer nas costas, molhando a camisa por baixo do paletó. As mãos sobre a mesa tremiam levemente. No momento, não tenho o valor total, ele disse. Mas tenho emprego fixo, carteira assinada, histórico de bom pagador. O funcionário balançou a cabeça lentamente. Um movimento que Rogério conhecia bem. Era o movimento de quem vai dar má notícia. Sem entrada, as opções são muito limitadas. Vou precisar consultar o gerente geral. Um momento. Levantou-se e caminhou até a porta no fundo da agência. Uma porta de madeira escura com uma placa dourada. Gerência geral. 5 minutos se passaram. 7, 10. Rogério olhava a porta como se pudesse abri-la com a força do pensamento. Seus dedos tamborilavam na mesa. Suas pernas tremiam debaixo da cadeira. Kátia permanecia imóvel. Calma. As mãos ainda pousadas sobre a pasta bege. Os olhos fixos num ponto qualquer da parede. A porta da sala do fundo se abriu. Um homem de terno cinza escuro apareceu. Alto, ombros largos, postura de quem estava acostumado a comandar. Cabelos grisalhos penteados para trás, com cuidado. Óculos de armação dourada, descansando no nariz aquilino. Expressão séria, quase severa. Era o gerente geral da agência. Dr. Augusto Mendonça. 25 anos de banco. Cartazes na parede com seu rosto sorridente. Placas de funcionário do ano acumuladas numa prateleira. Ele caminhou até a mesa onde o casal esperava. Passos medidos, nem rápidos nem lentos. O salão inteiro pareceu ficar mais silencioso quando ele passou. Clientes erguiam os olhos. Funcionários endireitavam a postura. Parou na frente da mesa. Olhou para Rogério primeiro. Um olhar rápido,
avaliativo, de cima a baixo. Depois olhou para Kátia. E seu rosto mudou completamente. A expressão séria deu lugar a um sorriso de reconhecimento. Os olhos se iluminaram. O corpo relaxou. Dona Kátia, ele disse a voz calorosa. Que surpresa agradável. A senhora é cliente nossa, não é? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Rogério olhou para a esposa sem entender. Seus olhos iam de Kátia para o gerente e de volta. Seu cérebro tentava processar o que estava acontecendo, mas as peças não se encaixavam. O gerente continuou, agora se dirigindo exclusivamente a Kátia, como se Rogério nem estivesse ali. Seu corpo virou na direção dela. Suas mãos gesticulavam com entusiasmo. A senhora abriu conta empresarial conosco há 4 anos. Desde então, o faturamento mensal da sua empresa tem crescido de forma impressionante. O setor de análise de crédito me mostrou os números na semana passada. Parabéns pelo trabalho, dona Kátia. É um exemplo de empreendedorismo. Rogério ficou paralisado. As palavras entravam nos ouvidos, mas não faziam sentido. Faturamento, empresa, crédito, análise, crescimento. Cada termo era um soco no estômago. A mulher que ele chamava de doceira de fundo de quintal era cliente prioritária daquele banco? A mulher que ele humilhava em público tinha uma conta empresarial que impressionava gerentes? O gerente olhou para Rogério pela primeira vez desde que chegou. Um olhar diferente agora. Não era mais de igual para igual. Era de cima para baixo. O senhor é o marido da dona Kátia. O tom era de constatação, quase de desapontamento. E esse financiamento em atraso está no nome do senhor, correto? Rogério assentiu, incapaz de falar. A língua parecia colada no céu da boca. O gerente juntou as mãos na frente do corpo. Seus dedos entrelaçados, a postura de quem vai dar um veredito. Senhor, esse financiamento está inadimplente há mais de 90 dias. Normalmente, vai direto para o jurídico. Mas a renda que pode resolver essa situação não é do senhor. É dela. Apontou para Kátia com um gesto quase reverente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As pessoas nas mesas ao redor pararam de conversar. Os funcionários ergueram os olhos das telas. O som do ar-condicionado pareceu diminuir. Até as crianças nas cadeiras de espera pararam de se mexer. O gerente deu um passo na direção de Kátia. Dona Kátia, preciso falar com a senhora. Só com a senhora. Em particular. Rogério abriu a boca para protestar. Nenhum som saiu. Seus lábios se moveram sem produzir palavras. O rosto ficou vermelho de vergonha, o sangue subindo pelo pescoço até as bochechas. Depois, pálido de choque, a cor drenando como água num ralo. Kátia se levantou, ajeitou a pasta de couro bege debaixo do braço, olhou para o marido com uma calma que ele nunca tinha visto em 23 anos de casamento. Uma calma que não era frieza, nem raiva, nem desprezo. Era algo pior. Era indiferença. Espera aqui, ela disse a voz serena. Eu resolvo. E caminhou ao lado do gerente até a sala no fundo da agência. Rogério ficou sentado, sozinho na mesa de atendimento. O funcionário jovem tinha desaparecido, convocado para outro lugar. A cadeira vazia de Kátia ao lado dele. A caneta do banco abandonada sobre os papéis. As pessoas ao redor observavam em silêncio. Um casal de idosos na mesa ao lado trocou olhares significativos. A mulher cochichou algo no ouvido do marido. Ele assentiu, olhando para Rogério com uma expressão difícil de decifrar. Uma funcionária de cabelo preso cochichou algo para a colega, as duas espiando na direção dele. Os clientes na fila viraram a cabeça, curiosos, para ver o homem que tinha sido preterido pela própria esposa. Rogério sentia os olhares, dezenas de olhares. Alguns de curiosidade, tentando entender o que estava acontecendo.
Outros de pena, vendo um homem diminuído diante de estranhos. Muitos de satisfação mal disfarçada, o prazer secreto de assistir à queda de alguém arrogante. Ele via o que mais temia a vida inteira: ser visto como fraco, como fracassado, como o homem que precisava ser salvo pela esposa que desprezava. Era a imagem do pai implorando crédito. Era a mãe chorando na cozinha. Era tudo que tinha jurado nunca ser. Dentro da sala do gerente, Kátia abriu a pasta. Espalhou os documentos sobre a mesa de mogno envernizada. Extratos bancários dos últimos 24 meses, páginas e páginas de números crescentes. Contratos com fornecedores, assinados e carimbados. Notas fiscais de venda, centenas delas organizadas por data. Balancetes mensais com gráficos de crescimento. O contrato de aluguel do galpão industrial. Os registros das funcionárias com carteira assinada, todas as 14. O gerente olhava os papéis com admiração crescente. Seus dedos passavam pelas folhas com cuidado. Seus olhos percorriam os números, as datas, os valores. A senhora construiu tudo isso sozinha? Ele perguntou. Kátia assentiu. Tive que esconder durante anos. Meu marido nunca acreditou em mim. Nunca apoiou. Riu do meu trabalho na frente da família inteira. O gerente fechou a pasta. Dona Kátia, a senhora tem crédito pré-aprovado de R$220 mil com este banco. Podemos quitar esse financiamento em atraso hoje mesmo e ainda sobra capital para expandir o negócio. Kátia ficou em silêncio por um momento. Olhou pela parede de vidro da sala. Lá fora, podia ver a silhueta de Rogério sentado na mesa de atendimento. Encolhido, cabisbaixo, pequeno. Os ombros curvados para frente, a cabeça baixa, as mãos apertadas entre os joelhos. Eu quito o financiamento, ela disse. Mas tenho uma condição. Quero o imóvel transferido para o meu nome. Exclusivamente para o meu nome. O gerente considerou por alguns segundos. Seus dedos tamborilaram na mesa. Isso é possível. Vamos precisar da assinatura dele no distrato cedendo os direitos. Mas é perfeitamente legal. Providencie, Kátia disse. Hoje. 25 minutos depois, Kátia saiu da sala carregando a pasta mais grossa, cheia de documentos carimbados e assinados. Caminhou até a mesa onde Rogério esperava. Ele se levantou de um salto quando a viu se aproximar. O rosto estava ansioso, suado. Gotas escorriam pela testa. Os olhos arregalados buscando pistas na expressão dela. E aí, ele perguntou. Conseguiu? Vão dar mais prazo? Kátia parou na frente dele. Abriu a pasta. Tirou um documento com papel timbrado do cartório de registro de imóveis. O apartamento agora é meu, ela disse. Só meu. Rogério pegou o documento com as mãos tremendo. Seus olhos correram pelas linhas, linha por linha, palavra por palavra. Leram o nome no campo de proprietário, Kátia de Souza Mendes. Apenas esse nome, nenhum outro. Como assim seu? Ele gaguejou. É meu. Eu pago o financiamento há 18 anos. Pagava. Kátia corrigiu. Estava devendo há 3 meses. Agora a dívida está quitada. Eu paguei. Com o meu dinheiro. Porque eu posso. As pessoas ao redor começaram a perceber o que estava acontecendo. O casal de idosos interrompeu a conversa. A funcionária parou de digitar. Os clientes na fila viraram a cabeça. Rogério sentiu o rosto queimar. O mesmo rosto que ria dela no almoço da sogra. Você não pode fazer isso, ele disse. Somos casados. Comunhão parcial de bens. Kátia deu um passo na direção dele. Sua voz saiu firme, alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. O imóvel foi adquirido antes do casamento, no seu nome. Você deixou de pagar. Eu quitei a dívida total e assumi o bem. Está tudo legal. Rogério abriu a boca e fechou. Não encontrava argumentos. Kátia continuou, olhando diretamente nos olhos do marido. Você me chamou de doceira de fundo de quintal, na frente de toda a sua família.
Riu do meu negócio, riu do meu sonho. Disse que eu nunca seria nada. Ela ergueu a pasta com os documentos. Pois agora, na frente de todas essas pessoas, eu te digo a verdade. Esse negócio simples que você desprezou fatura mais em um mês do que você ganha em um ano inteiro. Essa empresinha de brigadeiro emprega 14 mulheres com carteira assinada. Essa doceira de fundo de quintal acabou de quitar uma dívida de quase 13 mil reais em dinheiro vivo, no mesmo dia, sem precisar parcelar. O silêncio tomou conta da agência inteira. Ninguém se movia, ninguém falava. Todos olhavam para Rogério, esperando, observando, julgando. Kátia baixou a pasta. Sua voz agora era quase um sussurro, mas no silêncio absoluto, cada palavra soava como um trovão. E essa mulher que você humilhou na frente da sua família, que você chamou de incompetente, de peso morto, essa mulher acabou de salvar a sua casa. A casa que agora é minha, só minha. Rogério tentou dizer algo, as palavras não vinham. O gerente apareceu ao lado deles. Senhor, ele disse em tom baixo, acho melhor o senhor esperar lá fora. A dona Kátia ainda tem documentação pendente. Rogério olhou ao redor. Viu os olhares, dezenas de olhares, alguns de curiosidade, outros de pena, muitos de satisfação mal disfarçada. Viu o que ele mais temia a vida inteira, ser visto como fraco, como fracassado, como o homem que precisou ser salvo pela esposa que desprezava. Suas pernas cederam. Ele se deixou cair na cadeira de plástico, cobriu o rosto com as duas mãos e ficou ali, curvado, tremendo, enquanto Kátia assinava os últimos documentos. Uma funcionária jovem se aproximou. Tinha cabelo castanho preso num rabo de cavalo e olhos gentis. Segurava um copo de água. Senhor, o senhor quer um copo de água? Rogério nem levantou os olhos para agradecer. A mão trêmula aceitou o copo. A água derramou nas laterais. Quando terminou, Kátia passou por ele sem diminuir o passo. Caminhou até a porta de vidro da agência. Na porta, parou. Virou a cabeça uma última vez. Rogério ainda estava na cadeira, encolhido, cabisbaixo. A funcionária gentil ainda ao lado, sem saber se ficava ou ia. Kátia virou e saiu para a rua. O sol da tarde bateu no rosto. Pela primeira vez em 23 anos, sentiu que podia respirar de verdade. 6 meses depois, o divórcio foi finalizado. Kátia ficou com o apartamento, agora quitado e exclusivamente no nome dela. Onde antes morava apertada num imóvel que não era seu, agora era dona de cada centímetro quadrado. Ficou com a guarda dos 2 filhos adolescentes, que escolheram ficar com a mãe. Ficou com a empresa que havia construído do nada. Rogério teve que se mudar para um quarto alugado na periferia. Um cômodo pequeno, com banheiro compartilhado no corredor, num prédio de 4 andares sem elevador. O mesmo tipo de moradia que ele desprezava quando falava dos outros. Vendeu o carro financiado para pagar dívidas. Pediu demissão do escritório quando os colegas começaram a comentar sobre o que tinha acontecido no banco. A história se espalhou, primeiro pelo bairro, depois pela cidade. Uma cliente filmou parte da cena com o celular. O vídeo viralizou em uma semana. 2 milhões de visualizações, 5 milhões, 10 milhões. Jornais locais fizeram reportagens. Revistas femininas pediram entrevistas. Podcasts de empreendedorismo a convidaram para contar a história. Kátia recusou a maioria. Não queria fama, queria paz. A empresa cresceu ainda mais depois da exposição. Os pedidos triplicaram. Kátia contratou mais funcionárias, alugou um galpão maior, fechou contratos com redes de supermercados, abriu uma linha de produtos congelados para venda em atacado. 3 anos depois daquele dia no banco, a empresa Doces da Kátia emprega 34 pessoas. Opera numa fábrica própria num distrito industrial, com linha de produção automatizada e certificação de qualidade internacional. Fornece para supermercados, restaurantes, hotéis e redes de festas em 7 estados.
fatura mais de 3 milhões de reais por ano. O caderno de receitas da avó ainda fica na mesa do escritório de Kátia, ao lado do computador. A capa vermelha mais desbotada, as páginas mais amareladas, mas as receitas continuam lá. Toda vez que uma funcionária nova é contratada, Kátia abre o caderno e mostra. Este aqui é o começo de tudo, ela diz. Nunca esqueça de onde veio. A balança antiga de ponteiro está exposta numa prateleira de vidro iluminada na recepção da fábrica. Ao lado dela, uma placa pequena de metal escovado. Tudo começa com uma medida. A maquininha verde, a primeira que Rogério jogou no lixo, foi emoldurada num quadro de madeira nobre e pendurada na parede da sala de reuniões. Ao lado, outra placa. Primeiro pagamento recebido. 4 de março de 2019. R$ 5. Os filhos de Kátia trabalham na empresa nas férias escolares. O mais velho, Pedro, estuda administração na Universidade Federal. Sonha em assumir a gestão um dia. O mais novo, Lucas, prefere a cozinha. Passa horas testando receitas novas, criando combinações que ninguém pensou antes. Diz que um dia vai criar uma linha própria de produtos. A mãe sorri toda vez que ouve isso. Reconhece nele a mesma chama que carregava aos 8 anos, fazendo brigadeiros para vender na escola. Rogério nunca mais apareceu. Os irmãos contam que ele se mudou para uma cidade no interior, a 400 quilômetros de distância. Trabalha como contador autônomo numa firma pequena, de 2 funcionários, num escritório apertado, em cima de uma papelaria. Evita falar sobre o passado. Evita mencionar que foi casado. Quando alguém pergunta, muda de assunto. Toda vez que alguém pergunta a Kátia como ela conseguiu, ela responde a mesma coisa. Eu consegui porque alguém disse que eu não conseguiria. Cada risada que ouvi virou combustível. Cada deboche virou determinação. Cada humilhação virou tijolo dessa empresa. Dona Mariana, a ex-sogra, mandou uma mensagem 6 meses depois do divórcio. Dizia que sentia muito, que nunca deveria ter permitido que rissem de Kátia naquele almoço, que se arrependia. Kátia leu a mensagem. Não respondeu. Algumas pontes não precisam ser reconstruídas. Algumas portas devem permanecer fechadas. E foi assim que uma doceira de fundo de quintal provou uma verdade que muita gente prefere ignorar. Nunca subestime quem você mais maltrata. A pessoa que você humilha hoje pode ser a única capaz de te salvar amanhã. E quando esse dia chegar, ela pode escolher deixar você cair. A vingança de Kátia não foi barulhenta. Não teve gritos nem violência. Foi silenciosa. Foi calculada. Foi construída tijolo por tijolo, madrugada por madrugada, bolo por bolo. E quando finalmente chegou, não perdoou.